Que bom estarmos de volta para mais uma celebração ao nome daquele que é sobre todo nome, nos céus, na terra, debaixo da terra, Jesus. Esse nome lindo, doce e maravilhoso. E você que está nessa live, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Jesus nos amou primeiro, nos chamou para que nós pudéssemos amar você. Então, se sinta amada, se sinta amado. Fica conosco, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Certo? Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Bispo e pastor de nossas almas, nós nos aquietamos agora diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toma a minha vida em Tuas mãos, Senhor, que eu diminua e que Tu cresça. Em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de quem é este? Quem é este? Quem aqui não já sentiu medo? Porque o medo é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça reais, hipotéticos ou imaginários. Então, qual de nós, no decorrer da nossa vida, não já nos encontramos em um momento de medo? Veja que situação Maria se encontrou. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 28 a 31. Em nossa vida cotidiana, enfrentaremos situações adversas de medos.
Haverá momento que temeremos, ficaremos amedrontados. A questão é, não podemos permitir que se estabeleça a ausência de coragem. Claro que o medo é ausência de coragem, mas não devemos permitir que dentro de nós o medo venha tomar o primeiro lugar em vez da coragem. O medo que em determinado momento nós sentimos e em dado momento ele nos alerta para uma situação de perigo, ele não pode jamais se configurar ausência de coragem. Não pode. Eu sei que eu sou propenso a ter medo, mas sendo sabedor desta verdade, eu preciso me valer do que eu tenho em mãos, do que existe em mim, no homem interior, de quem realmente eu sou e de quem me chamou. Eu preciso conhecer esses pilares, ou os pilares da minha vida espiritual. Preciso entender que o que está fora, o que está no mundo, não é maior do que quem está dentro de mim. O que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Eu preciso ter essa consciência. Em determinado momento, haverá situações que temerei, mas tenho que parar e tenho que pensar: Senhor, meu Deus, o que tu queres com essa situação? Que muitas vezes é o amor de Deus nos constrangendo para nos levar para um nível de excelência. E a primeira coisa que nos vem à mente, o clássico, é que nós estamos sendo atacados pelo inimigo de nossas almas, pelo inimigo de Deus. E na realidade, a primeira coisa que nós devemos pensar, a primeira coisa que nós devemos procurar, buscar em Deus, o que Ele quer com essa situação que eu estou vivendo, qual o propósito dele. Então, por este motivo, eu não posso me desestabilizar, perder a certeza do que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não, eu não posso perder a coragem, eu não posso perder a certeza, eu não posso perder o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Mas por que eu não posso? Porque quando entreguei a minha vida a Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, eu virei as costas para a ausência de coragem. Quando eu entreguei a minha vida para Ele, quando eu dei um sim para Ele, quando eu entendi que Ele estava me chamando, que me escolheu e que me amou primeiro, eu larguei mão de tudo que me apegava, de tudo que me atrapalhava de eu ser aquilo para qual Ele me chamou para ser. Então eu virei as costas para a ausência de coragem, abri mão do controle total de minhas atitudes, das minhas reações egocêntricas, abri mão. Agora a minha vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Agora eu estou desenvolvendo em minha vida o fruto do Espírito. Eu estou alcançando voos altos em Deus. Por quê? Porque eu quero ser, eu quero dar passos, eu quero continuar
caminhando. Eu quero desenvolver essa vida de santificação progressiva para alcançar a estatura do varão perfeito. Aleluia. Amém? Então, essa nova vida em Deus, onde eu fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Mas não foi. A justiça não foi estabelecida pela lei. A justiça foi estabelecida pela graça, pelo dom gratuito de Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Então a primeira parte dessa mensagem eu estou intitulando de A Força do Vento. Veja aí, versículos 35 a 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Existe algo que Marco menciona e que chamou minha atenção, que saltou aos meus olhos, e que nem Mateus, nem Lucas foi tão detalhista quanto Marcos foi. Ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E eu parei, percebi que Mateus nem Lucas detalha o que Marcos está detalhando. O levaram assim como estava. Mas o levaram assim como estava. Como? Quem estava? Em que situação ele se encontrava? O que provavelmente indica que existia da parte de Jesus a necessidade de privacidade e descanso. O texto indica que Jesus se encontrava cansado, estava precisando de privacidade e de descanso. Marcos tem uma prontidão, uma vivacidade no falar, ao expor esse texto tão rico e tão deleitoso, onde ele apresenta uma narrativa pitoresca, algo vívido, algo vivo, cintilante, como ornamentos de imagens, onde nos leva a contemplar a beleza e o poder do Filho do Deus vivo. Porque quando a gente pensa em Jesus, a gente não percebe que Jesus se identifica comigo e com você. Existem sentimentos, existem necessidades que ele se identifica com você. Isso logo me diz que quando Jesus esteve aqui na terra, em sua forma de homem, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele sentiu as mesmas necessidades que sentimos hoje. Você sabia? Ele sentiu
as mesmas necessidades que você sente. Ele se cansava, ele estava fazendo a obra do Pai. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus foi traído, Jesus obedeceu. Jesus era um com o Pai eterno. Ele se compadecia das multidões famintas e as alimentavam, mas também não deixou de alertá-las ou de alertá-los quanto ao perigo de ficarem fora do propósito eterno. Ele veio com o propósito de revelar e de se revelar como o próprio Deus. Como o próprio Deus. Com a missão de nos levar de volta ao Gênesis celestial, a nova Jerusalém. Versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Semelhantemente, aconteceu com Jonas, quando o mesmo estava fugindo da presença de Deus. Veja aí, Jonas capítulo 1, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia. Contudo, Iavé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Veja que o vento que soprou sobre aquela embarcação que Jonas se encontrava nela foi providenciada pelo próprio Deus. Você percebe que Deus está trazendo sobre a embarcação que Jonas se encontrava uma tempestade devastadora, como consequência da desobediência do profeta. Já no naufrágio do apóstolo Paulo, que se encontrava em obediência, olha que Jonas se encontrava em desobediência. Paulo se encontrava em obediência, mas através da tempestade, Paulo pôde anunciar mais uma vez a graça e a salvação em Cristo Jesus. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Atos capítulo 27, versículos 18 a 20. A tempestade que você está atravessando assemelha-se a essa tempestade? Eu estou perguntando para você mesmo, mas não precisa você responder. A tempestade, a adversidade, a luta que você está atravessando assemelha-se a essa tempestade que Paulo está enfrentando?
Você está sendo violentamente castigado ou violentamente castigada pela tempestade? Os ventos devastadores e o mar revolto estão abatendo-se com ímpeto sobre você? Você pode identificar? Você pode se colocar na posição do apóstolo, ou você pode se colocar na posição do profeta. O profeta se encontrava desobediente, o apóstolo Paulo se encontrava obediente. Então haverá momentos que, mesmo eu estando em obediência, mesmo eu estando fazendo aquilo que Deus me escolheu para fazer, isso não quer dizer que eu não passarei por tempestades. Isso não quer dizer que eu não passarei por lutas. Pelo contrário, aí é que irão pisar no teu pé. Aí é que você vai ser provado, para ser aprovado, e não para ser desaprovado, mas para ser aprovado. Então, essa tempestade que está batendo com ímpeto sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre seu trabalho, não vai conseguir te deter, não vai conseguir te parar, não vai fazer com que você retroceda, porque você é um escolhido, porque você é uma escolhida de Deus. Calma, calma, muita calma, porque Jesus está no barco. Jesus está no barco. Você só precisa parar, olhar para você, se reconhecer quem de fato você é. E aquieta teu coração, aquieta tua alma, fala para tua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quieta, porque o general de guerra que nunca perde batalha é quem está no barco, é quem está no comando. Agora é o seguinte: se você está no comando, se você está dirigindo o carro, pare o carro, desça, vá para a cadeira do carona e diga: Jesus, vem conduzir, vem Senhor, vem conduzir minha vida. Agora, tu é quem vai me conduzir, aí você vai ver o que vai acontecer. Quando menos esperar, aqueles que te traíram, aqueles que te perseguiram, aqueles que você mais amava, deram as costas para você, e você guardou seu coração, você não se encheu de rancor, não se encheu de ira, pelo contrário, você perdoou. Eles baterão na tua porta para te pedir perdão e para dizer que não valeu a pena ele ter feito ou ela ter feito o que fez com você. Amém? Calma, não se esqueça, Jesus está no barco, ele apenas está dormindo. Ele apenas está dormindo. Isso não quer dizer que ele não está no controle. Isso não quer dizer que ele te abandonou. Isso não quer dizer que ele deixou de te amar. Não, ele apenas está dormindo. Deus também estava se fazendo presente na embarcação que o apóstolo se encontrava. E Paulo disse: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem,
Tenham bom ânimo, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Atos capítulo 27, versículos 22 a 25. No entanto, essa certeza, essa convicção, só possui aqueles que nasceram de novo. Essa certeza que mesmo Jesus estando dormindo no barco, eu estou a salvo, eu me encontro em segurança, mesmo com o vento tempestuoso. Eu só tenho essa convicção se eu nascer de novo. Se eu não tenho essa convicção, eu estou precisando nascer de novo. Isso me faz lembrar do fariseu Nicodemos, um dos principais judeus que foi ter com Jesus à noite. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus trata com este homem, Jesus trata com Nicodemos acerca do novo nascimento. É tremendo, é tremendo. Já li várias vezes, esta passagem, há 21 anos. Mas quando eu li novamente essa passagem, meu coração queimou. Porque quando ele chega falando isso para Jesus, Jesus vai tratar com ele acerca de nascer de novo, acerca do novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos. Isso foi o que Jesus falou para ele. Olha, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode ser, ou como pode o homem nascer sendo velho? Indagou Nicodemos. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Segundo o Evangelho de João 3, as palavras de Jesus indicam que precisamos nascer de novo. Para quê? Para ver o reino de Deus. Logo eu entendo que eu preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Eu preciso me entregar por completo ao reino de Deus, me apaixonar perdidamente pelo reino de Deus, lançar fora todo tipo de coisa periférica pelo reino de Deus, tudo aquilo que me atrapalha a vivenciar, a viver essa nova vida, eu lanço fora, porque eu tenho como objetivo o reino de Deus e aprender os princípios elementares do reino de Deus. Mas eu também preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Meu Deus, como isso é tremendo, como isso é tremendo. Primeiro ele olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Aí ele diz assim: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que nascer
Então eu estou vendo o reino de Deus. Lindo reino de Deus. Aí quando realmente acontece o processo do novo nascimento, eu começo o processo de santificação progressiva, eu começo a aprender sobre o reino, eu começo a me embebedar, eu começo a me apaixonar cada vez mais, eu começo a entender que o reino de Deus tem valores, tem princípios. Eu não preciso mais estar correndo de um lado para o outro. Eu não preciso mais entrar em discussão de quem é que vai para o céu e de quem é que vai para o inferno. Não, porque eu sei que o Evangelho de João, capítulo 3, Jesus falando a Nicodemos, disse que eu preciso nascer de novo para ver o reino, e eu preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Então isso logo quer dizer, quem não nascer de novo, não verá o reino. Quem não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Não entrará. Não vai ser a minha vontade, não vai ser a sua vontade. Agora nós não podemos dizer quem vai e quem não vai, porque só existe um juiz. E quando nós julgamos, e quando nós optamos, quando nós falamos, tomamos a fala e apresentamos a nossa opinião, e essa opinião não está de acordo com as Escrituras Sagradas, eu estou dizendo que eu sou o juiz no lugar de Deus. Eu estou usurpando o lugar do juiz. E isso é muito grave. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia, pode bater mais forte. Oh Deus maravilhoso. Segunda parte da mensagem: acalma-te, emudece. É a segunda parte. Qual a primeira parte? A força do vento. A segunda parte da mensagem: acalma-te, emudece. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 38 e 39. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Acalma-te, emudece. Isso quer dizer literalmente, fique quieto, cale a boca. Richard Charles Henry Lenski, um pastor nascido na Alemanha, traduz o perfeito imperativo da segunda ordem de Jesus, que quando ele fala emudece, Jesus está dizendo para o vento e para o mar: coloque a mordaça e a mantenha em seu lugar. Pelo fato de Jesus estar dormindo, isso não quer dizer que ele não se importava com seus discípulos. Porém, a reação dos discípulos foi na direção da incerteza, na direção da dúvida, na direção da insegurança, pelo fato de Jesus estar dormindo. Mas isso acontece com a gente, amados. Estamos caminhando firmes, em casa está tudo no controle, Deus está agindo maravilhosamente bem, e eu sinto prazer estar na minha casa. Eu não vejo a hora de chegar em casa para tomar um banho, para estar na mesa com a minha esposa. Obrigado, filho. Com os meus filhos. Mas de repente levanta-se uma tempestade.
De repente, acontece algo inesperado e eu fico inquieto. Eu começo a ir na direção da incerteza, da insegurança, da dúvida. Eu começo a cochear em meus pensamentos. Amados, deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. É o momento que mais nós precisamos parar e olhar para dentro de nós e buscar no nosso coração o que nós temos lido, meditado no nosso tempo sozinho com Deus, nas ministrações da minha igreja, no tempo que eu estou fazendo meu devocional. É nesse momento que eu tenho que ter um temor, é nesse momento que eu tenho que parar para não correr o risco de eu estar fazendo a coisa somente por fazer, fazendo por birra, eu mostro a você como vai ser, porque vai ser do jeito que eu quero. Não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que eu quero. Não é por aí. O homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. A mulher espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Então, quando alguém ou alguma coisa vier lhe afrontar, dê um passo para trás. A resposta branda desvia o furor. Ireis e não pequeis. Fique calado. Coloque a mordaça e fique no seu lugar, porque Deus está agindo ao seu favor, porque Deus está trabalhando, porque o guarda de Sião não dormita, somente Ele é Deus, não há outro além dele. Então, porém, a reação dos discípulos foi na direção da incerteza. Ficaram amedrontados. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Versículo 38. Quantas vezes passamos por situações semelhantes? Não confiamos, não enfrentamos as nossas lutas na certeza que Deus está no controle. Precisamos confiar em Deus sem reservas. Não podemos cochear em dois pensamentos. Como poderei andar inclinado para os dois lados? Você imaginou? Você andar inclinado para os dois lados ao mesmo tempo? Assim é uma pessoa de ânimo dobre. Assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Assim é uma pessoa que não sabe a hora de parar e de colocar uma mordaça na boca. Somente se eu estiver com defeito numa perna ou uma doença no pé, eu poderei estar inclinado para os dois lados. Haverá um momento que eu vou inclinar para o lado direito, haverá outro momento que eu vou inclinar para o lado esquerdo. Mas você vê que é uma anomalia. Não é algo coerente com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, com um crente que nasceu de novo da água e do Espírito e que sabe que na hora que Jesus descer numa nuvem de glória, vai subir com a sua igreja. Com certeza esse tipo de reação ou de atitude revela uma fé deficitária, que precisa de ajustes. Revela insuficiência de compreensão de quem de fato é Deus. Amados, eu lembro que há 21 anos atrás, antes de Jesus me resgatar, eu era um siri dentro de uma lata. Você sabe o que é um siri dentro de uma lata? Assim era o pastor Ronaldo. Inseguro, inquieto, raivoso,
rancoroso, propenso ao desequilíbrio. Mas Deus foi lá e disse: não, você é meu. Eu continuo um homem imperfeito, com meus erros, com as minhas imperfeições, mas tenho procurado me submeter a Deus, e tenho procurado aqui a conhecê-lo mais e mais, a saber com quem eu estou me relacionando, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele tem cuidado de você, porque Ele tem te cercado com alegres cantos de livramento, amém? Aleluia! Dê assim, ó, uma expressão de alegria, de louvor na presença de Deus neste momento. Aleluia! Glória a Deus! E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. Fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Veja bem, o auristo grego, que é a forma verbal do grego antigo, caracterizada por expressar ação sem limitação de tempo, mostra que Jesus repreendeu o vento uma vez, somente uma vez. Foi uma ação imediata e houve grande bonança. Não houve necessidade que o Senhor repetisse a sua ordem, pois suscitou, produziu, provocou, fez nascer obediência imediata. Meu Deus, quando eu li isso aqui, eu me tremi todinho nas bases. Sabe por quê? Porque em dado momento, eu recebo uma ordenança de Deus, eu recebo uma ordem de Deus, Deus libera uma palavra para a minha vida, e eu estou... E na hora que Ele diz: acalma-te, vento, o vento... Nós que dizemos que somos seus filhos, que o amamos, que somos separados para uma obra específica, temos dificuldade de obedecer, temos dificuldade de se submeter às lideranças. Incrível. A gente diz: não faça assim, se você for para aí, você não vai conseguir. Ora, não dá outra, a pessoa vai por aqui. Não faça isso, olha aí o buraco, olha o abismo, não vá. A pessoa vai cair dentro do abismo. E o vento e o mar obedeceu de imediato. Que aprendizado tremendo eu tiro para a minha vida espiritual. O vento e o mar obedecem o senhorio de Jesus Cristo. E muitas vezes nós não obedecemos a sua voz, não obedecemos a sua palavra, não obedecemos a sua ordenança. Existe uma precariedade no quesito obediência, que revela insegurança. Minha compreensão é minguada, é débil, não possuo vínculo permanente em nada que eu faço. Sou levado para um lado, sou levado para o outro, impelido pelo vento, sou levado para um lado e para o outro, o vento de doutrinas. Conclusão: Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 40 e 41. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao ver que Jesus repreende o vento e o mar, os seus discípulos, que por causa do medo, de um sentimento covarde que invade os seus corações, eles ficaram
emudecidos, eles pararam, eles travaram, eles não foram nem para frente nem para trás. E Jesus está classificando esse ato, essa atitude, como homens medrosos, como homens que não têm fé. Como é que ainda não têm fé? Por que vocês são tão medrosos? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jesus sugere que, se a confiança deles estivesse firmada em Deus, mesmo que ele estivesse dormindo, mesmo que ele, Jesus, estivesse dormindo, eles teriam motivos para não temer. Então Jesus está dizendo: se vocês tivessem com seus olhos fitos no Deus Todo-Poderoso, mesmo vocês sabendo que eu estava dormindo, você confiava, você não temia, vocês não teriam temido. Lembra da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O termo grego usado aqui, no versículo 41, não é o mesmo usado no versículo 40, que significa medo ou temor reverente e respeitoso. Quando eles olham para Jesus, que é pego novamente com aquele medo, com aquele temor, eles estavam reverenciando a majestade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Apesar dos discípulos testemunharem as grandes obras realizadas pelo Mestre, sinais, prodígios e maravilhas, este milagre foi espantoso, foi surpreendente, que ficaram imaginando quem realmente era o Mestre. Quem é este? Que Jesus Cristo possa aplicar essa palavra no seu coração, que você possa confiar, que você possa aprender a descansar nele, e que você possa pedir para Deus nesta noite, para que Ele venha vencer as suas guerras, mas que você possa se comprometer em fazer a sua parte, para que você possa apresentar esse Deus tão poderoso que está dentro de você. E você que ainda não fez uma decisão por Cristo Jesus, hoje chegou o dia de você se entregar, de você virar as costas para o mundo, de você realmente dizer: eu quero essa vida nova, eu quero, a partir de hoje, eu quero provar dessa água, eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.